Muito bom dia. Bem-vindos à sessão da apresentação e esclarecimento do programa político do candidato do chefe executivo. Hoje encontra-se disponível o serviço de interpretação simultânea, sendo o canal 1 cantonês, canal 2 português e canal 3 mandarim. Podem encontrar os escutadores em cima da vossa mesa. E para assegurar a ordem da sessão, façam favor de colocar os vossos telemóveis em silêncio. Obrigada pela vossa cooperação. Caros membros do Colégio Eleitoral, a seguinte é a mensagem enviada pelo Gabinete de Eleição do Chefe Executivo do Dr. Ho Yat-sen. O programa político do Dr. Ho já se encontra em cima da vossa mesa e dentro do envelope há uma carta do Dr. Ho para todos os membros e um convite para a participação na palestra destinada aos membros. Solicita-se que preencham devidamente a carta registrada e entregá-los durante o intervalo ao pessoal do gabinete, bem como podem ainda enviar por fax, e-mail ou por via postal ao gabinete para a eleição do chefe executivo do Dr. Ho Yat-sen. Muito bom dia a todos. Bem-vindo a esta sessão da apresentação do programa político. De acordo com a linha 2 do artigo 49 da Lei de Eleição do Chefe Executivo, a Comissão para os Assuntos Eleitorais realiza hoje a sessão da apresentação e esclarecimento do programa político do candidato. E o candidato definitivamente admitido para a eleição do chefe executivo foi publicado no dia 30 de julho e o Sr. Ho Yat-sen é o único candidato definitivamente admitido e, conforme o previsto na lei eleitoral, o período da campanha eleitoral do chefe executivo inicia-se a partir de 10 de agosto e terminará até às 24 horas do dia 23 de agosto. E a nossa comissão realiza, de acordo com a lei, a sessão de hoje, e a fim de permitir que o Sr. Ho Yat-sen apresente o seu programa político e ter um intercâmbio diretamente com os membros do Colégio Eleitoral. A sessão de hoje há transmissão em direto na televisão e na internet e a comissão espera que possa permitir a todos os cidadãos conhecerem o programa político do candidato. E a sessão de hoje vai ser dividida em duas partes. A primeira parte é a apresentação do programa político pelo candidato e a segunda parte é a parte do esclarecimento através de perguntas e respostas. Agora, convidamos o candidato do 5º mandato do chefe executivo, Sr. Ho Yat-sen, para a apresentação do seu programa político. Excelentíssimos senhores membros do Colégio Eleitoral, gostaria de vos apresentar agora os principais pontos do programa político. O programa político é dividido em 4 partes, com mais de 12.000 caracteres. A primeira parte é o prefácio, que é sobre a força motriz e o conceito da minha candidatura. Na segunda parte, consolidação do sucesso, continuidade da conjuntura harmoniosa, expõe-se as ideias orientadoras e os métodos do meu programa político. A terceira parte, conceito de governação, que é sobre, caso eu for eleito como chefe do executivo, quais são as políticas e medidas concretas que irei implementar. E a quarta parte, a última parte, que é a conclusão.
Ao longo dos 20 anos de retorno de Macau à pátria, a implementação do princípio de um país, dois sistemas alcançou êxitos notáveis. Atualmente, atravessamos um período de grande importância em que a herança do passado nos permite abrir o caminho, inovando, revisitando experiências e avançando rumo ao futuro. O propósito da minha candidatura pode sintetizar-se em sinergias e avanço, mudanças e inovação. Como sabemos, Macau ganha força através das sinergias e avanço e o evoluir dos tempos reclama mudanças e inovação. Face ao novo contexto e situação da nova era, devemos valorizar as vantagens do princípio um país, dois sistemas, valorizando ainda mais os frutos do desenvolvimento que Macau tem vindo a desenvolver ao longo dos 20 anos, consolidando ainda mais o sucesso e mantendo uma estabilidade estável e harmoniosa. Na minha opinião, para consolidar o sucesso e manter a estabilidade harmoniosa social, é necessário continuar a promover o princípio de um país, dois sistemas em Macau e é ainda necessário seguir os seguintes 4 aspectos. Implementar de forma global e precisa a linha de orientação um país, dois sistemas, defender firmemente a Constituição e a lei básica, assegurar que o princípio um país, dois sistemas não sofrer nenhum desvio. Aproveitar as novas oportunidades da nova era e explorar novo cenário de desenvolvimento diversificado das indústrias de Macau, de modo a concretizar o desenvolvimento sustentável e longo prazo da economia de Macau e integração e desenvolvimento do país, responder ativamente às aspirações da sociedade e da vida da população, considerar o bem-estar da população como ponto de partida fundamental dos trabalhos do governo, resolver os problemas da habitação, transporte, educação, proteção ambiental e inundações do porto interior. Divulgar os valores predominantes de amor à pátria em Macau, reforçar a educação juvenil e a formação de talentos e garantir a transmissão da tradição de amor à pátria em Macau, tornando-se os jovens como sucessores de um país, dois sistemas. A sinergia, o avanço, a mudança e a inovação e os 4 aspectos que acabei de apresentar são as ideias orientadoras e a metodologia do meu programa político. A minha concepção governativa divide-se em 5 aspectos: elevar o nível da governação pública, promover o desenvolvimento diversificado da economia, optimizar a eficácia das iniciativas em prol da qualidade de vida da população, reforçar a formação de talentos, criar uma base de cooperação cultural. É tarefa primordial do governo elevar o nível da gestão pública. Nesta parte, iremos aprofundar a reforma da administração pública, reforçando a fiscalização das finanças públicas e dos fundos públicos, reforçando também a gestão dos serviços públicos e dos funcionários públicos, aumentar a participação da população na gestão da sociedade, elevar a eficácia da governação, integridade e a qualidade dos serviços, de modo a construir um governo íntegro, eficiente, que facilita a vida dos cidadãos e dos negociantes. Procedemos à revisão sistemática do atual regime de delegação de competências da administração pública, resolvendo os problemas da sobreposição de instituições, coincidência de funções e desarticulação entre a competência e a responsabilidade, estudando a reestruturação dos serviços públicos, reforçar a construção de uma sociedade íntegra, fortalecer a responsabilização dos titulares de cargos, realizar mais ações de formação sobre a situação nacional aos funcionários públicos, de modo a elevar o conceito de Estado dos trabalhadores da administração pública. Iremos promover a divulgação dos assuntos governamentais e a construção do governo eletrônico, elevando o nível e a eficácia das decisões e a capacidade de execução do governo, melhorando a eficácia do mecanismo de cooperação interdepartamental, aperfeiçoar a elaboração do orçamento financeiro, reforçar a fiscalização das finanças públicas e das despesas dos fundos, aperfeiçoar o regime jurídico da aquisição de bens e serviços públicos e elevar a eficiência das finanças públicas. Continuaremos a implementar os regimes e mecanismos complementares à articulação entre a Constituição e a lei básica, promovendo a construção do sistema jurídico, reforçando a articulação entre o poder administrativo e o poder legislativo, mantendo a independência judicial. Criar um mecanismo de proteção civil aperfeiçoado, com base nos resultados de estudos científicos, resolver o problema de inundações nas zonas urbanas, reforçando a segurança pública e combater as atividades criminosas transfronteiriças. Iremos melhorar o mecanismo de consulta para que os trabalhos de consulta possam refletir as opiniões da população. Aperfeiçoaremos nos termos da lei o regime jurídico eleitoral e promover a construção de um Estado de direito democrático.
Ora, a promoção do desenvolvimento diversificado da economia é um consenso geral da sociedade de Macau e constitui uma tarefa importante na ação governativa do governo. Nesta parte, iremos aproveitar plenamente as vantagens únicas e papel de Macau como zona franco, com base na construção do Centro Mundial do Turismo e Lazer e da Plataforma de Serviços para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, promover a diversificação adequada e a distribuição razoável da indústria, fortalecer o desenvolvimento econômico e a capacidade de enfrentar ao risco, de forma a concretizar o desenvolvimento sustentável e longo prazo da economia de Macau. Iremos promover a valorização e a transformação das indústrias tradicionais, tais como finanças, seguros, construção civil, imobiliário, exportação e transformação, para que se torne numa indústria inteligente, verde e internacional. Iremos ainda promover a aplicação da tecnologia inovada na indústria de convenções e exposições e na medicina tradicional chinesa, formando indústrias da alta tecnologia que corresponde à situação de Macau, promover de forma concreta o desenvolvimento das indústrias emergentes, tais como as indústrias marinhas e outras indústrias. Promover-se a competitividade das pequenas e médias empresas e racionalizar a gestão da contratação dos trabalhadores não residentes e o mecanismo de importação de mão de obra, rever oportunamente as políticas do sector de jogo e concretizar as alterações legislativas, aperfeiçoando o seu desenvolvimento e reforçando a fiscalização dos termos da lei. Iremos construir um complexo turístico, diversificando e promover ativamente o desenvolvimento diversificado dos setores hoteleiros, de comércio a retalho, de restauração, de transporte e de entretenimento relacionado com o turismo integrado. Iremos implementar com eficácia as diversas medidas políticas adoptadas pelo país para apoiar a construção da plataforma entre a China e os PLP, desempenhar o papel de Macau na política de uma faixa e uma rota, participar ativamente na construção da zona de Grande Bahia, Guangdong, Hong Kong, Macau, promover a inovação dos mecanismos institucionais, bem como melhorar a coordenação e a articulação entre as políticas, participar ativamente no desenvolvimento de Ia Hanxin e na construção de uma Ia Internacional de Turismo e Lazer e, com base na plataforma de Macau, promover ativamente a participação dos PLP desenvolvimento na zona de Grande Bahia e construir de forma proativa um círculo de qualidade de vida entre Guangdong, Hong Kong e Macau. A optimização da qualidade de vida da população constitui um trabalho importante para o governo e que é necessário de acompanhar de perto as respectivas políticas. Nesta parte, iremos construir uma cidade inteligente, criar um ambiente com condições ideais para viver e trabalhar, optimizar a segurança social e o bem-estar social, promover o desenvolvimento econômico de forma justa e racional e beneficiar a população e elevar constantemente a qualidade de vida dos residentes de Macau, com vista a satisfazer as necessidades e as aspirações da população. Iremos acelerar os trabalhos relativos ao planeamento urbanístico geral, promover com pragmatismo a renovação urbanística e optimizar o layout das funções comunitárias. Gerir adequadamente os preciosos recursos de solos da RAEMA, de acordo com a lei, e concretizar gradualmente o investimento e a construção de infraestrutura. Melhorar o sistema de transporte, elevar a qualidade dos serviços dos transportes públicos e acelerar o estudo sobre o traçado de Macau e a construção do metro ligeiro. Iremos acelerar a construção da habitação pública e proceder ao respectivo estudo para que a classe média possa adquirir a sua casa, melhorar o sistema da proteção de saúde e elevar a qualidade dos serviços de saúde, dar importância à prioridade dos trabalhadores locais no acesso ao emprego, elevar a competitividade de emprego dos residentes locais, concretizar e rever o regime de salário mínimo em tempo oportuno. Vou continuar a optimizar a segurança social, a promover os serviços sociais e a cuidar dos grupos vulneráveis, reforçar a proteção ambiental e construir um Macau mais ecológico. O reforço da formação de talentos é o caminho certo para o desenvolvimento sustentável da sociedade de Macau. Nesta parte, iremos aperfeiçoar os mecanismos e o sistema de formação de talentos, de seleção de talentos, de aproveitamento de talentos, aperfeiçoar as políticas de desenvolvimento dos jovens, reforçar o plano dos trabalhos de juventude e formação de talentos, de modo a criar ativamente plataformas, bases e condições para que os jovens possam desenvolver, estudar, trabalhar e crescer com sucesso. Iremos reforçar o diálogo, o intercâmbio e a interação com os jovens, alargando o espaço de desenvolvimento dos jovens, facilitar o acesso dos jovens a instituições consultivas do governo e prestar atenção aos jovens funcionários públicos. Atrair de forma ativa o regresso de talentos, aperfeiçoar o regime profissional e formação dos jovens profissionais.
Outra prioridade política do governo é construir uma base de cooperação cultural e implementar uma base de intercâmbio e cooperação que, tendo a cultura chinesa como predominante, promova a coexistência de diversas culturas, desenvolvendo globalmente o setor de educação cultural, divulgar ativamente a cultura tradicional chinesa e promover ativamente o intercâmbio humanístico internacional, com vista a elevar a qualidade cultural e a competitividade de Macau. Iremos investir mais recursos para promover o desenvolvimento da educação inovada, das indústrias culturais e criativas e das indústrias cinematográficas e artísticas. Manter a diversidade cultural da cidade de Macau, continuar a proteger e respeitar os direitos, os costumes e as tradições culturais dos residentes de ascendências portuguesa em Macau, assegurando os direitos e interesses religiosos e a liberdade religiosa. Apoiar o desenvolvimento do desporto, elevar o nível do desporto de rendimento local e empenhar-se na promoção do desporto para todos. Iremos promover a internacionalização de Macau, acelerar a construção de uma base de formação de bilíngues na língua chinesa e portuguesa, promovendo o intercâmbio cultural entre a China e os países de língua portuguesa. Promover ativamente o intercâmbio e a cooperação diversificada entre Macau e a China, nomeadamente entre as cidades de Grande Bahia, Guangdong, Hong Kong, Macau, na área cultural, educacional, artística, literária e desportiva. Em suma, o conceito da candidatura e o meu programa político têm como base a implementação contínua da política Um País, Dois Sistemas, enfrentando os problemas e desafios do processo histórico e desenvolvimento de Macau, acompanhando e aproveitando as vantagens e as oportunidades de desenvolvimento de Macau na nova era da reforma e abertura do país, empenhando-se na construção de Macau com um governo íntegro, eficiente, onde a economia é diversificada e próspera e é útil para a população viver e trabalhar com uma sociedade progredida e civilizada. Estou empenhado na inovação, no desenvolvimento diversificado, no desenvolvimento integrado e no desenvolvimento conjunto. Acredito que com a construção de um sistema de governação modernizada, poderá trazer novos progressos. Com os progressos concretos na diversificação adequada da economia de Macau, poderá tornar o ambiente de negócio de Macau mais atrativo, de modo a elevar de forma contínua o bem-estar da população de Macau e aumentar a sua qualidade de vida. Todos os residentes de Macau que sejam corajosos em inovar, trabalhar e criar empresas terão oportunidades, palco e condições para concretizar os seus sonhos, abrindo novos capítulos da sua vida, tornando-se Macau num habitat poético onde quem vive esquece a velhice, quem mora esquece a sua casa, quem viaja esquece o cansaço. A capacidade de uma pessoa é limitada, mas a nossa capacidade conjunta é infinita. Solicito que os membros do Colégio Eleitoral me confiem e que me apoiem. Agradeço pela educação do país e da Macau e pelo apoio contínuo dos residentes de Macau e dos diversos sectores sociais. E também pela atenção e o apoio que todos os presentes têm vindo a dar. Conheço muito bem a responsabilidade do chefe do Executivo. Se eu for eleito, não teria medo das dificuldades e irei enviar esforços incansáveis para não deixar todos aqueles que me confiem desapontados. Vou servir a população, servir Macau e servir o país. Termino por aqui a minha apresentação e espero que os membros do Colégio Eleitoral possam manifestar as suas opiniões e sugestões preciosas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Yaseng. Faça favor de tomar o seu lugar. Antes de iniciar a sessão de esclarecimento, permite-me explicar o procedimento de colocar as perguntas. Temos aqui 4 caixas. Caixa número 1 representa o setor industrial, comercial e financeiro. Caixa número 2 representa setores educacional, profissional e desportivo. E o número 3, setor de trabalho, setor profissional, setor de serviços sociais e setor de religião. E caixa número 4 representa deputados da Assembleia Legislativa, deputados da CCPPC e deputados de Macau da APN e ainda membros representantes do órgão de IAM.
Caso os membros pretendem colocar perguntas, por favor, deem um envelope de sessão de apresentação e o esclarecimento do programa político para a eleição de 5º mandato do chefe executivo, que está em cima da vossa mesa aos trabalhadores, e eles vão ajudar-vos a colocar o envelope na caixa. Mas devido ao tempo, nem todos os membros conseguem colocar as perguntas. E peço a vossa compreensão. A sessão de esclarecimento é presidida pelo presidente Somanei e os 4 membros são responsáveis pelo sorteio. Cada ronda eles vão sortear 4 membros de diferentes setores para colocarem perguntas e cada pergunta de 2 minutos. Na ecrã indica o tempo de intervenção e tem ainda o alarme para avisar quando o tempo termina. E após terminar uma ronda, a pergunta, o candidato vai responder a 4 perguntas ao mesmo tempo. E agora, façam o favor de confirmar que se já tem 2 cartões em cores diferentes em cima da vossa mesa. E para quem pretenda colocar a pergunta, então ponham esta envelope na tabuleira do tabuleiro que passam na sua frente. E agora vamos pedir aos nossos colegas façam o favor de colocar as caixas em cima do palco. E agora pedimos os membros de comissão para se sortear um envelope na cada caixa. Agora o senhor presidente vai anunciar os nomes. Nesta primeira ronda, do primeiro setor é o senhor Ho Hoi Mei, e segundo setor, o senhor Ho Siu Kam, e do terceiro setor, o senhor Ma Zhengman, e do quarto setor, o senhor Zheng Onteng. E agora vamos pedir ao senhor Ho Hoi Mei para colocar a sua pergunta. Senhor candidato do chefe executivo, eu sou do setor das convenções e com o apoio do ex-chefe executivo Ho Hawa e o atual chefe executivo Choi Sai-on, conseguimos ter uma grande impulsão para o setor de convenções e
E também chamamos já conseguimos estar no 4º lugar na Ásia, seguindo Hong Kong, Taipei, Pequim e Xangai. E também conseguimos ter uma forte capacidade de articulação com o exterior. E já também no mês passado nós realizamos uma atividade de convenções em Shenzhen, contou com participação de 1.200 pessoas. E bem como vamos reforçar as nossas atividades em Zhuhai. De acordo com o seu programa político, diz que vamos reforçar a cooperação com Zhuhai. E agora, esta articulação ou a cooperação no âmbito da Grande Bahia, qual é a nossa vantagem e como é que nós podemos aderir nessa política? Obrigado pela pergunta. Mas, desculpa, eu tinha esquecido a dizer que cada membro só tem 10 minutos para a pergunta. 2 minutos para a pergunta. E aqui na ecrã mostra o nome do membro, bem como o tempo de contagem, para que só chamo a atenção sobre essa situação. E agora do segundo setor, a senhora Hao Xiu-Kam. Excelentíssimo senhor candidato, Roya Sen, caros membros, muito bom dia. Eu sou do setor educacional. Depois da apresentação do programa político do senhor candidato, nomeadamente sobre as diferentes partes, e como sou do setor educacional, eu também me preocupo muito com esta área, porque em Macau, depois da transferência da soberania, conseguimos obter muitos sucessos. E para o setor educacional, é um setor muito importante para o desenvolvimento da Macau. Por isso, o governo, desde sempre, tinha reforçado o investimento no setor educacional, porque acha que com forte educação é que consegue trazer o próspero da Macau. E agora pergunto ao senhor candidato, como é que consegue ainda alargar ou dar continuidade a esta política de reforçar na educação da Macau para poder atingir outro patamar ainda melhor? E quanto a educação de amar a pátria e amar a amor, como é que tipo de atividades que acha que podemos reforçar essa ideologia em Macau? Muito obrigada. A seguir, convidamos do terceiro setor o senhor Ma Chengman. Sim, bom dia a todos. Gostaria de perguntar que o senhor candidato, após ser elegido, no seu mandato, vai definir algumas regras de certificação para o setor de jogos, para os trabalhadores, para que um melhor desenvolvimento profissional dos profissionais do setor dos jogos. Assim também podem planear bem a sua vida profissional, bem como ter um bom regime para a sua aposentação, assim atingindo um resultado de win-win. E quarto setor, o senhor Zhang Anting. Obrigado. Excelentíssimo senhor Roya Sen, caros membros, muito bom dia. Minha pergunta é o seguinte: estamos no 20º aniversário do estabelecimento da RAEM e o desenvolvimento econômico de Macau. Também conseguimos ver algum resultado, mas só que há muitas críticas a dizer que as legislações de Macau estão muito atrasadas. E será que o novo mandato do governo poderá, com liderança do senhor chefe executivo, pode ou não resolver esta questão de atraso da legislação em Macau?
porque para muitas atividades comerciais ou administrativas podemos enfrentar alguns obstáculos devido ao atraso da legislação. Por isso, queremos saber qual é a sua pretensão para a resolução dessas dificuldades. Agradeço pela sua pergunta. E agora pedimos o senhor candidato para responder às perguntas. Muito obrigado, senhora Presidente. Agradeço pelas perguntas dos membros do Colégio Eleitoral. Em relação à questão do Sr. Rolley sobre o setor das convenções, acho que já tivemos um encontro sobre esta questão, porque o setor das convenções em Macau foi muito importante para Macau. Só que agora sofremos algum limite para desenvolver o setor das convenções, porque em Macau sentimos escasso de terrenos e para isso também pode trazer um custo mais elevado para o desenvolvimento deste setor. Claro que ao longo prazo temos ter a nossa característica, nossa singularidade e nossa independência para o desenvolvimento do setor das convenções. Se as atividades das convenções precisa ser deslocada para outras regiões de Grande Bahia, isso significa ainda trazerá mais custos para essas atividades. Na verdade, eu vejo que as atividades realizadas em Macau, a maioria deles são apoiados pela Macau financeiramente ou politicamente. Mas só que esta pode trazer um grande encargo para o governo da rainha. Mas, em vez que nós realizamos independentemente as atividades das convenções e deslocamos as atividades para a Grande Bahia, se calhar podemos colaborar com outras cidades da Grande Bahia para realizarmos em conjunto as atividades de convenções e exposições. Quanto a esse aspecto, a cidade de Zhuhai já tem espaços ou já têm instalações muito boas para poder recolher a organização dessas atividades. Se calhar este tipo de cooperação é muito bom, que neste aspecto poderá ser uma saída para o setor das convenções de Macau. E por enquanto acho que vamos colaborar com Zhuhai. De repente, se colaborarmos com todas as cidades da Grande Bahia, também tem alguma dificuldade. Vamos desenvolver gradualmente e a cooperação tem que ter uma contribuição de ambas as partes, não só a parte do governo de Macau. Esta é a minha opinião. E quanto à pergunta da senhora Rosilka, Macau, sim, o governo da RAEM, depois da transferência da soberania, nesses 20 anos, nós contribuímos muito, investimos muito na educação. Eu fiz uma conta, assim simples, só os 15 anos de ensino gratuito, mais os subsídios apoiado pelo governo ao ensino superior, já investimos 15 mil milhões de... Ou seja, para cada estudante, o governo investe 1,5 milhões de patacas para cada estudante. Por isso, é um valor muito elevado. Em Macau, temos 77 escolares do ensino básico. Por isso, também vamos tentar introduzir melhores condições para os nossos futuros jovens. Sim, podemos melhorar. Porque a taxa de natalidade de Macau é baixa. Ou seja, anualmente há apenas 6 mil recém-nascidos
em Macau por ano. Por isso, essa taxa de natalidade é muito baixa. Portanto, acho que também é uma oportunidade para nós podermos coordenar bem os recursos no setor da educação para melhorar a qualidade do ensino. E também vamos introduzir mais recursos para a formação dos professores, dos educadores na escola. Quanto ao amar a pátria, amar a Macau, acho que esta ideologia é uma concepção nuclear de Macau. Acho que a maioria de residentes de Macau têm essa consciência. Claro que também vamos continuar em aprofundar a educação ou a sensibilização desta ideologia. Nomeadamente, vamos reforçar no ensino sobre a história da China, a história da Macau, para que eles conhecerem bem desses temas. E acho que essas informações são muito importantes para que os jovens de Macau conheçam como é que é a história da China, o que o povo chinês sofreram durante a época das guerras e como é que conseguiram recuperar dessas dificuldades. E em relação à pergunta do Sr. Ma, a senhora Ma, sim, em reconhecimento ao profissional e do setor jogo, sei que agora há muitas companhias do setor, há 25% dos trabalhadores do setor do jogo, 25% não residentes e 75% residentes, 75% de residentes. Assim, claro que vamos ver para os gestores de diferentes níveis, qual é a proporção para diferentes categorias, para diferentes pessoas. Porque, claro que quando os gestores no topo da carreira há um limite de números, claro que com certeza há menos gestores do que trabalhadores, porque para uma empresa era impossível de serem todos gestores. Por isso nós vamos ver como é que pode definir ou melhorar essa proporção para o desenvolvimento dos profissionais locais. E ainda vamos ver como é que podemos ver que as companhias podem fornecer mais formação aos trabalhadores locais para eles terem mais oportunidades de progredir na sua profissão. E em relação à pergunta do Sr. Zhang Anteng, sim, a questão da legislação, sim, em Macau, eu já trabalhei na Assembleia Legislativa há mais do que 10 anos, por isso eu compreendo muito bem esta questão, porque há muita gente crítica que a legislação de Macau está muito atrasada. Lembro-me quando no primeiro ano que eu trabalho na Assembleia Legislativa, nós tínhamos 2.000 documentos ou diplomas para serem saneados e atualmente, depois de 10 anos, ainda resta 1.000 anos para sua revisão ou verificação. Alguns são sujeitos à revisão, outros têm de verificar se quanto à sua vigência, para confirmar a sua vigência. Porque as legislações, cada diploma deles, mesmo às vezes, aparentemente, parece que devia ser uma lei para revogar, mas só que dentro dos artigos pode ter uma ligação estreita com outras legislações que estão em vigor, pelo que também não podemos revogar essas leis. E também em relação à dificuldade na administração ou dificuldade para as atividades comerciais, não é por causa de atraso de legislação, mas sim tem a ver com a instrução dos procedimentos administrativos internos. Pelo que muitas vezes é devido, se calhar, uma interpretação não correta da lei ou devido à falta de comunicação entre os serviços
ou então uma indicação insuficiente do superior para subordinado para os procedimentos. Temos alguns, se calhar, é devido à falta de legislação, mas muitas vezes é mais por causa da falta de indicação, instrução, que dificulta os procedimentos, ou então é falta de normas administrativas para poderem permitir o andamento desses procedimentos. Por isso, temos de verificar bem se é falta de lei, então temos de fazer lei. Mas se é por falta de instrução, por falta de comunicação entre serviços, então devemos aperfeiçoar nesse aspecto. Obrigado. Vamos agora pedir aos membros da comissão para sortear os 4 nomes dos membros do colégio eleitoral para colocar as questões. Vou agora pedir à doutora Songmanei para ler o nome. Primeiro setor é Chan Siu-hong. No segundo setor, Lam Chong. Terceiro setor, Gong Yue-fei. Quarto setor, Mak Soi-kun. Agora vamos pedir Chan Siu-hong, do primeiro setor, para colocar a sua questão. Excelentíssimo Sr. Roya Sen, caros membros do Colégio Eleitoral. Hoje, em representação do sector da indústria, finança e economia, gostaria de colocar a questão sobre como é que no futuro o Sr. Roya Sen vai apoiar o nosso setor. Nos últimos 20 anos, desde o primeiro mandato do governo, o antigo chefe executivo Ho Hwa, que fez muitas alterações e mudanças para o setor do casino, do setor do jogo. E assim, muitos talentos do nosso setor foram trabalhar para o setor do jogo. E assim, muitas pequenas e médias empresas estão a sofrer o problema da falta dos trabalhadores. E a Associação do Comércio realiza também anualmente palestras com os membros do governo para discutirem sobre o desenvolvimento. Entretanto, para o nosso setor, até hoje em dia, as pequenas e médias empresas continuam a enfrentar muitas dificuldades. Há bocado ouvi a apresentação do Sr. Roya Sen através de um pensamento inovador, a fazer bem os trabalhos de centro e turismo e lazer e também atrair mais pessoas para investir em Macau. Eu gostaria de saber quais são as novas políticas em que possa atrair mais pessoas para desenvolver os outros sectores. Em primeiro lugar, eu acho o problema essencial é a falta dos recursos humanos. Gostaria de perguntar ao Sr. Roya Sen, no futuro, como é que vai fazer bem a distribuição dos recursos humanos? Será que há mesmo políticas concretas e inovadoras para atrair mais pessoas para investir em Macau? Essa é a minha questão. Muito obrigado. Agora vou pedir o Sr. Lam Chong, do segundo setor, para colocar a sua questão. Muito obrigado, excelentíssimo Sr. Roya Sen, caros membros do Colégio Eleitoral. No dia 2 de janeiro deste ano, o Sr. Presidente Xi Jinping, na ocasião da comemorativa dos 40 anos da abertura e reforma da China, apresentou sobre o estudo sobre a política de um país, dois sistemas. E então, como é que podemos mostrar ao Taiwan a história de sucesso de implementação de um país, dois sistemas e também promover a relação entre Macau e Taiwan? Sim, e neste momento estamos a resolver o
problema de um país, dois sistemas, mas será que é possível, através de um intercâmbio da sociedade, resolver este problema? A seguir, o Sr. Kong Yue-Fai, do terceiro setor. Eu sou o Kong Yue-Fai, sou do setor de trabalho. Gostaria de lançar algumas opiniões e também colocar algumas questões. Em primeiro, eu acho que nós devemos rever a legislação de trabalho, nomeadamente aperfeiçoar a lei das relações laborais e trabalhais e também aperfeiçoar as respectivas legislações e criar o regime de salário mínimo e também tem o calendário de regime da providência. Nós também temos de continuar os motoristas e os copieiros não podem importar trabalhadores não residentes. Também temos de implementar políticas amigáveis aos familiares para articular com o desenvolvimento social e promover também as políticas favoráveis para a parte laboral e dos trabalhadores. Eu gostaria de perguntar, em primeiro, para aperfeiçoar as legislações laborais e patronais, quais são as suas opiniões e como é que pode apoiar os trabalhadores para partilhar o fruto do desenvolvimento econômico? O segundo ponto, queria perguntar em relação aos copieiros, que antigamente não é autorizado a importação de trabalhadores não residentes para desempenhar as funções de copiar. E gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa questão. A seguir, o Sr. Massoud Kuhn, do quarto sector. Excelentíssimo senhor candidato. Sim, atualmente há sempre os cidadãos a criticar que é muito difícil de procurar um emprego. Enquanto uma cidade de Grande Bahia, no programa político falou também sobre questões de Grande Bahia, da proteção ambiental. E se você for eleito, será que você vai apoiar as pequenas e médias empresas de Macau e os jovens de Macau para desenvolver Macau e trabalhar em Macau? Porque o sucesso de Macau significa contributo ao Grande Bahia. E quais são as políticas para apoiar as pequenas e médias empresas e os jovens para aumentar a sua competitividade? Macau, enquanto o centro de turismo e lazer e uma cidade agradável para viver, se não temos boas políticas para a proteção ambiental, como é que nós podemos atrair as pessoas? Por isso, eu acho que nós devemos atrair as indústrias da proteção ambiental da Grande Bahia para desenvolver em Macau, permitindo os jovens a aprenderem com esses setores e depois de desenvolverem e conhecerem novos amigos, poderão assim intercambiar com as outras cidades de Grande Bahia, porque o sucesso das empresas locais e o sucesso dos jovens equivale ao sucesso de Grande Bahia. E assim é que as pessoas pretendem cooperar com os jovens de Macau, dando mais oportunidades para os jovens de Macau. Se o conceito de proteção ambiental não existe o apoio do setor de proteção ambiental, assim é muito difícil. E se houver um setor de reciclagem, já é diferente a situação. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas questões. Agora vou pedir à Sra. Royasen para responder as perguntas. Muito obrigado, Sra. Presidenta. Muito obrigado pela questão colocada pelos membros. Em primeiro, o Sr. Chan Siu-hong. O Sr. Chan Siu-hong falou sobre, devido ao desenvolvimento do setor de jogo, que trouxe um grande stress para as pequenas e médias empresas de Macau. Na conferência de imprensa, eu tinha dito que tem de ter um desenvolvimento sustentável para o setor de jogo. Entretanto, o setor de jogo é enorme e, neste sentido,
as pequenas e médias empresas, há falta de talentos e recursos humanos. Essa é a realidade. Eu acho que muitos membros do sector da indústria estão a enfrentar o problema. Por exemplo, muitas pessoas não conseguem pedir recursos humanos ou terrenos, mas sabemos que anualmente a despesa de Macau, o orçamento de Macau deste ano é 10,3 mil milhões. Por isso, nós temos de ter o apoio do sector de jogo para equilibrar as nossas despesas. E essa é a situação que estamos a enfrentar. Em relação a como apoiar as pequenas e médias empresas e a questão da falta de recursos humanos, eu acho que neste momento, para atrair os capitais estrangeiros para investir em Macau, tem de fazer bem as políticas relacionadas com o comércio, porque muitas pessoas querem abrir um restaurante em Macau. Entretanto, para pedir uma licença de restauração precisa de 1 ou 2 anos. E isto pode... este é um problema para impedir eles a abrirem um restaurante. Não só é o problema da falta de recursos humanos, mas sim também esse problema de demoração. Por isso, nós temos de resolver esse problema para que eles, de forma mais fácil, podem desenvolver os seus negócios em Macau. Na verdade, muitas vezes as pessoas querem sequer encontrar um escritório. É também muito difícil. Por isso, nós temos de ter um edifício financeiro de alta qualidade. Mas, na verdade, em Macau não existe ainda. Por isso, como é que nós podemos criar melhores ambientes para atrair as empresas estrangeiras? Caso tenha um bom ambiente e políticas mais facilitadas, eu acho que muitas empresas estrangeiras vão investir em Macau. Nós temos de resolver esses problemas. Recentemente, em Xangai, eles criaram uma zona de Linhai que tem uma receita muito semelhante de Macau. E tem um bom desenvolvimento. Esta zona é de 119 quilómetros quadrados e tem muitas políticas que são implementadas ali. E essa é a competência que nós estamos a enfrentar. No interior da China, o desenvolvimento é bastante rápido e com muitas alterações. Por isso, se Macau não criar um bom ambiente de investimento, nós vamos perder essa oportunidade. E as pessoas também vão perder a intenção de investir em Macau. Enquanto um comerciante, se eu pretender investir numa zona e pedir uma licença demora 2 ou 3 anos, obviamente que eu não vou investir nesse local. Por isso, em primeiro, é só depois de essas pessoas a investirem em Macau é que eles vão enfrentar o problema de recursos humanos. Por isso, o problema da falta de recursos humanos é o segundo problema. Em relação à inovação, no meu programa político, este é o primeiro ponto. Tem de fazer a revisão administrativa e tem de ser mais conveniente para os cidadãos, mais conveniente para os comerciantes. E assim é que pode aproveitar Macau como uma zona franco para permitir os outros virem investir em Macau. Essa é a política de apoio. E não é só através de apoio financeiro apoiar essas pequenas e médias empresas. Temos de criar condições acessíveis para atrair o investimento estrangeiro. Essas são as nossas vantagens. Há bocado o Sr. Lam Chong também perguntou sobre a questão de Taiwan. Eu sei que você é um perito de Taiwan, por isso eu leio sempre os textos escritos por Sr. Lam. Em relação à questão de Taiwan, depois de assumir o cargo de deputado de Macau da APN e presidente da Assembleia Legislativa,
Eu estou a acompanhar de perto a situação de Taiwan, mas não conheço muito bem. O princípio de um país, dois sistemas, muitas pessoas querem serem aplicadas em Taiwan. Entretanto, recentemente, devido à situação das regiões vizinhas, podemos ver que houve algum sofrimento. Por isso, nós temos de manter o princípio de um país, dois sistemas sem desvio para mostrar a Taiwan o sucesso de um país, dois sistemas. E com essa experiência da aplicação com sucesso de um país, dois sistemas, podemos permitir a Taiwan saber quais são as vantagens de um país, dois sistemas em relação ao intercâmbio entre as sociedades da sociedade de Macau e Taiwan, e é também bastante importante. E este intercâmbio nunca foi interrupto. Por isso, nós temos de reforçar esses trabalhos. E estes trabalhos devem ser feitos de forma contínua. E esta também é uma posição especial de Macau. Há bocado o Sr. Kong Yufei falou sobre as legislações das relações entre laboral e patronal, e também a fiscalização dos trabalhadores ilegais e também das leis dos trabalhadores. No meu programa, tinha também já referido, temos de reforçar os trabalhos da a legislação sindical. Nós já falamos muitas vezes, discutimos muitas vezes na Assembleia Legislativa. Eu acho que no enquadramento da lei básica, essa legislação sindical pode ser implementada, porque em todas as cidades da China, só Macau ainda não, a lei sindical não entrou em vigor. O governo da RAEM procedeu muitos estudos sobre essa legislação sindical e espera que dentro em breve possa apresentar à Assembleia Legislativa a lei sindical para apreciação. Em relação ao desenvolvimento dos direitos laborais, patronais e políticos, eu acho que nós já temos um mecanismo de articulação na nossa sociedade e nós podemos aproveitar esse mecanismo, um mecanismo entre a parte laboral, patronal e político, para colaborarem em conjunto. E através deste mecanismo pode resolver muitos problemas. Em relação aos motoristas e croupiers, enquanto um candidato, eu não vou comprometer nada. E eu espero que Macau, depende da necessidade de desenvolvimento da necessidade de Macau, através dos vários mecanismos, discutir posteriormente este problema. Em relação à questão colocada pelo Ma Soi-Kwin sobre a proteção ambiental, eu sei que o Sr. Ma Soi-Kwin acompanha de perto a questão de proteção ambiental e também dá muita importância às questões dos jovens. Diz sempre que tem de resolver o problema da aquisição das casas para os jovens. Entretanto, para desenvolver o setor da proteção ambiental precisa de um grande espaço. Por isso, nós temos de saber como é que possa equilibrar. Se utilizamos os atuais terrenos para desenvolver o setor da proteção ambiental, se calhar vai ter muitos conflitos, porque o setor da proteção ambiental não é de alta tecnologia, não é da IC. O setor da proteção ambiental é necessário um grande espaço para desenvolver, para colocar, por exemplo, os resíduos, as garrafas. Por isso, é preciso muito espaço. Por isso, nós temos de considerar muito bem essa questão. Em primeiro, devemos dar importância às políticas verdes. Por exemplo, se pretende construir um edifício, será que é um edifício amigo ambiental? Por isso nós temos, no setor da construção civil, dar importância à proteção ambiental. Nós temos de fazer bem a divisão dos resíduos e de estudar será que é possível multar as pessoas que não dividem os resíduos. Mas também temos de dar consideração como é que a sociedade se acha sobre essas políticas.
E acho que todos os governos têm de estudar bem estudar bem as políticas de proteção ambiental. Por isso, enquanto um cidadão, temos de ter uma consciência da proteção ambiental. Mas até o senhor Massoikun tem de ter um bom consciência da proteção ambiental. O senhor Massoikun diz sempre que ele não utiliza papel higiênico. Eu concordo. E, por isso, temos de equilibrar as duas partes. Em primeiro, depois de escutar as vossas opiniões, eu acho que a aquisição de casa, a habitação, é um grande problema que temos de resolver. Em relação ao design das políticas e ao design das habitações, tem de dar maior importância à proteção ambiental. Por exemplo, podemos colocar painéis de fotovoltaicas nos edifícios. Temos de fazer bem as políticas. Por exemplo, a divisão dos resíduos, onde é que vão ser tratados os resíduos, é a questão que nesta fase temos de estudar. E termino por aqui a minha resposta. Muito obrigado. E agora vamos sortear próximos 4 envelopes. E agora, para a terceira ronda do primeiro setor, Sr. Johnson e Kun Sai-hon do segundo setor e Sr. Son Yukon do terceiro setor e Sr. Lam Long-wai do quarto setor. Agora vamos pedir ao Sr. Johnson do primeiro setor, por favor. Muito bom dia, Sr. He. Para a Grande Bahia, esta política, estamos a atender muito esta nova política. E agora, a China já já iniciou política de reforma e abertura há 40 anos e por isso que esta zona da Grande Bahia já tiveram um desenvolvimento bastante maduro. Por isso, se calhar para os jovens de Macau não há grandes oportunidades para investirem nessas cidades. E se calhar para as empresas da grande envergadura, ou já têm investimento nestas zonas ou não têm interesse. E agora, gostaria de perguntar qual é a perspectiva do governo, ou o planeamento do governo para apoiar residentes de Macau que podem aderir nessa política da Grande Bahia. Para mim, esta política da Grande Bahia parece mais permitir que os residentes de Macau podem trabalhar na zona, mas não investirem na zona. Entretanto, para os residentes de Macau, nós também temos poucos talentos na área da tecnologia. Pelo que, não sei, e se calhar também outra política de Grande Bahia também para que os jovens de Macau podem comprar casas ali, instalar a sua família ali, mas enquanto é isso, o governo também pode dar algum apoio. E agora gostaria de perguntar a proporção entre funcionário público. Parece que é muito elevado. E por isso gostaria de perguntar que tem alguma orientação para aperfeiçoamento do funcionamento na administração pública. E segundo... Sim, e senhor... Peço desculpa. E agora pedimos ao senhor Kun Sai-hoi do segundo setor. Excelentíssimo senhor candidato Hoi Yassen, caros membros, muito bom dia. Eu fico muito satisfeito a ver que no seu programa político concentrou muito sobre o aperfeiçoamento da administração pública, nomeadamente as medidas de reforma. Porque dentro desses 5 aspectos,
falou sobre a elevação de nível da governação administrativa. Isto pode resolver muitos problemas nesse aspecto, nomeadamente como é que podemos elevar a eficiência administrativa, reforçar a coordenação ou cooperação interdepartamental, integridade da administração pública e reforçar a formação dos funcionários públicos, para que também os funcionários públicos conhecem bem a situação geral da nossa pátria e também conseguir ter a sensibilização de amar a nossa pátria. E agora, quais serão as medidas para reforçar a formação dos funcionários públicos, nomeadamente a capacidade para dar resposta aos incidentes e elevar a eficiência administrativa? Será que já tem alguma previsão ou alguma medida em concreto para isso? E agora pedimos ao Sr. Sanhacon do terceiro setor. Excelentíssimo senhor candidato para o chefe executivo, senhor Roya Sen. Eu sou do terceiro setor. Eu gostaria de perguntar que o governo terá alguma medida para a habitação pública, porque atualmente concentra-se em habitação social e depois coadjuvando pela habitação econômica. E agora, no novo mandato do governo, terão novas medidas, ou seja, ao contrário, assim, através de mais habitação econômica para ajudar a que os jovens podem adquirir a sua própria casa. E agora pedimos ao Sr. Lam Wai do quarto setor. Sim, excelentíssimo Sr. Roya Sen, caros membros da Comissão Eleitoral, fico muito satisfeito a ver que no programa político fala de reforçar a formação dos talentos de Macau, porque já há membro que falou que o governo de Macau tem investido muito na educação e assim é que contribui para o atual sucesso da RAIAM. E agora, jovens de Macau, claro que dá muito atenção ao desenvolvimento da Macau e ao desenvolvimento da pátria. E também os jovens também dão muita atenção ao desenvolvimento político da Macau e da China. E agora, para o novo governo, vocês vão ter algum meio para que os jovens possam participar mais nas atividades políticas? E para os jovens, eles têm seu planeamento para a vida. Claro que para eles, planear é para estudar, para ter um emprego e construir uma família. E agora, o governo de Macau já terá alguma medida para satisfazer as exigências à habitação por parte dos jovens? Ou seja, o novo governo poderá estabelecer um novo meio de habitação, tipo social ou econômico, para que os jovens possam ter a própria casa. Sim, obrigada, senhora Presidenta, e agradeço pelas perguntas. Em relação à pergunta do senhor Zhang Zhongzhen, o desenvolvimento da Grande Bahia é uma política importante, porque após a publicação deste planeamento do desenvolvimento da Grande Bahia, agora Macau temos que pensar como é que nós podemos aderir nessa grande política. E nos últimos tempos teve encontros com associações de jovens de Macau e eu também apresentei algumas opiniões minhas para os jovens. Eles acham que se vão trabalhar em Zhuhai, em Hengqin, e assim é que para entrar na Grande Bahia. Mas para mim, eu corrigi a percepção deles que
porque Grande Bahia é Macau, Hong Kong, é Zhuhai e mais cidades da Grande Bahia. Ou seja, são no total de 11 cidades e nós somos dessas 11 cidades. E não é só sair da Macau, significa estar articulada com a política da Grande Bahia. Mesmo desenvolver-se em Macau também pode estar aderir nesse planeamento. Porque esta política de desenvolvimento da Grande Bahia é uma distribuição de tarefas pelas 11 cidades. E é um posicionamento para essas 11 cidades por parte do governo central. E agora, sabendo o nosso posicionamento, e agora Macau, como é que pode cobrar em conjunto esta política de desenvolvimento para a Grande Bahia? Os jovens podem ir à China para se desenvolver a sua vida profissional. É verdade, a China tem um mercado muito grande, mas eu também tinha dito que para quem está a trabalhar no setor dos jogos, o respectivo salário é muito elevado comparando com os salários que podem ganhar nas outras regiões da Grande Bahia. Pelo que aqui há uma discrepância no rendimento. Por isso eu falei com os jovens sobre esta realidade. Por isso, será que o Sr. Johnson perguntou-me se tenho alguma nova ideia para isso? Na verdade, se para os jovens que trabalham nos setores tradicionais era impossível, porque com o nível de vida em Macau não conseguem sobreviver. Mas agora temos de descobrir qual é a vantagem da Macau, o que nós podemos aproveitar dessas vantagens da Macau. Porque Macau temos uma temos uma boa qualidade financeira e conseguimos obter financiamento facilmente. Por isso, como é que nós podemos liderar os jovens da Macau para indicar um caminho, ou seja, uma orientação para que os jovens, em que sentido podem explorar ou desenvolver a sua vida profissional? Mas uma coisa que é muito importante é que os jovens devem estar preparados para enfrentar qualquer dificuldade. Assim é que quando houver oportunidade, é que consegue ter capacidade de responder ou para receber essas oportunidades. E quanto à população dos funcionários públicos, se calhar o cálculo é diferente sobre a proporção dos funcionários públicos entre a China, entre Macau e entre Hong Kong. Porque em Macau, todos os trabalhadores, ou seja, todas as pessoas que recebem de cofre de RAEM são considerados funcionários públicos. Sim, é muito elevado. Atualmente, do que eu saiba, já são 38 mil funcionários públicos para RAEM. Nesse sentido, há uma proporção muito elevada. Claro que temos mas para isso, nós primeiro temos de tentar estabilizar a camada dos funcionários públicos. E agora, como é que podemos fazer uma boa distribuição dos funcionários públicos? É importante. E ainda respondendo à pergunta do Sr. Kun Sang-Hoi para a reforma da administração pública, também teremos uma orientação para a melhor formação dos funcionários públicos. Muita gente dizem que para o agente dos polícias tem a escola superior para agentes polícias, mas para que não há uma instituição para a formação dos funcionários públicos. É por isso que nós temos muitas
instituições do ensino superior, podemos aproveitar essas instituições do ensino superior, por exemplo, a Universidade de Macau, mas como um local para a formação dos funcionários públicos, em vez de ter uma instituição própria para a formação dos funcionários públicos. Mas um aspecto que é muito importante, tem que seguir esse princípio, integridade por parte dos funcionários públicos. Há muitos rumores que passam na sociedade devido, se calhar, a uma falha no regime, que devido a algum desentendimento durante o procedimento de aprovação de determinadas atividades administrativas, surgiu rumores sobre a questão de íntegra, ou seja, tinha dúvida disso, pelo que a integridade nos funcionários públicos é muito importante. Temos em Macau 60 e tal serviços públicos, ou seja, e para a China, tem apenas esta área tão vasta, tem apenas 26 ministros. E agora só em Macau temos 60 e tal diretores para esta região tão reduzida. Por isso, acho que devemos fazer uma integração ou reestruturação sobre esta estrutura do governo da Rayam. Antes, no governo central, também sofreu várias vezes a reforma sobre a estrutura governamental devido à realidade social. Mas com tudo isso é para reforçar a eficiência administrativa. E em Macau temos tantas direção dos serviços, se calhar também é algo que tardou ou reduziu a eficiência administrativa. Por isso, na minha opinião, a minha equipa temos de, se eu for eleito, eu vou estudar esta questão da reestruturação da administração pública para que possam, depois da reestruturação, elevando a eficiência administrativa. Porque eu vejo, através da Assembleia Legislativa, que alguns problemas existentes na administração pública. Por isso que espero que no futuro os 38 mil funcionários públicos podem trabalhar em conjunto para aperfeiçoar a nossa eficiência administrativa. Primeiro temos verificar as atribuições e as competências e as legislações, e depois é que vamos tentar verificar quais são a orientação oportuna para as respectivas reestruturações. Eu não estou a dizer que uma simplificação de quadros ou eu acho que eu quero só uma racionalidade na distribuição dos serviços e das competências. Vamos tentar desconcentrar as competências para que as atividades administrativas podem ter a maior eficiência. Ou seja, quem tem competência, quem tem atribuição, tem competência. E a pergunta que também quanto à pergunta do membro, falou que atualmente tem uma habitação social em prioritário, mas depois habitação econômica, mas no futuro, vamos ter mais habitações públicas, porque para a nova Zona A já está prevista nas linhas governativas que terá 14 mil habitações públicas. Só que tem primeiro iniciar o respectivo concurso, é que podemos saber qual é a procura
habitação pública. E assim é que podemos ver o futuro distribuição de terrenos. Se calhar, durante esses anos, há muita gente já não precisam estar nesta lista da habitação pública. Eu acho entre a habitação privada e a habitação pública devia haver uma classe média, porque em Macau a classe média tem sua dificuldade para a aquisição de habitação. Por isso, eu verifiquei essa questão, mas para a resolução deste problema, temos de ter terrenos. Por isso, aqui temos de coordenar bem entre os dois tipos de habitações, porque sem terrenos não podemos fazer muito. Por exemplo, se aquela 28.000 habitações na zona A, na nova zona A, consegue satisfazer as procuras de Macau, então, e se resta ali se dentro de 28.000 ainda resta habitações, então podemos fazer para, se calhar, os da classe média também podem concorrer a essas habitações públicas. Temos de ter muitas considerações. Temos de balançar ou equilibrar entre diferentes fatores, porque temos de respeitar o desenvolvimento da habitação privada, mas também temos de ter em conta as dificuldades das classes médias de Macau. E também temos de ter em conta a pressão sobre este fenômeno sofrido por parte do setor bancário. Se tiver terreno suficiente, vamos tentar satisfazer da melhor forma a procura dos jovens de Macau. Por isso, agora, acho que a consideração do governo não é que devemos dar prioridade à habitação econômica ou devemos dar prioridade à habitação social. Não é esta questão. Devemos verificar a realidade da sociedade, é que podemos definir esses planos. O seu secretário Raimundo Rosário há alguns dias apresentou na Assembleia Legislativa que aquelas famílias com dificuldades econômicas, em princípio, conseguem obter habitação pública dentro de 4 anos. Mas para a habitação econômica, temos de ver qual é o número da procura. A habitação econômica, se entra 28.000, ainda resta alguns, então podemos abrir uma outra linha, uma outra fila para que a classe média que podem concorrer a estas habitações. E claro que para isso temos de também avançar uma nova lei. Quanto a isso, se for necessário, também podemos pedir uma aprovação por parte da Assembleia, considerando um projeto ou uma proposta urgente. Eu compreendo a questão da habitação, é uma dos maiores problemas em Macau. Mas também temos de equilibrar sobre as regras do mercado de Macau e também temos de verificar as dificuldades sofridas por parte da classe média. Temos de equilibrar todos esses elementos, nomeadamente sobre a definição do preço, o número de oferta e procura. Tudo isso precisamos ter em conta. Quanto ao terceiro aspecto, aliás, a terceira pergunta da pergunta do Sr. Lamoilon para a participação à política dos jovens de Macau. Com a implementação das medidas por IAM, muitos jovens começaram a integraram no Conselho Consultivo entre diferentes zonas de Macau. E isso
é um meio para que os jovens participam nas atividades políticas do governo da Raia, porque em Macau temos 3 conselhos consultivos para diferentes zonas e cada zona tem jovens diferentes para representar. Por isso, na altura, o governo estabeleceu estes 3 conselhos consultivos e eu acho que tem formado jovens políticos. Claro que acho que ainda podemos reforçar mais para a participação dos jovens na política e atualmente eu acho que para além da participação neste conselho consultivo do IAM, os jovens ainda podemos incentivar que esses jovens podem participar em outros conselhos, outras comissões do governo. Assim, para que eles ganhem mais sensibilidade política e serem mais maduros em analisar as questões da sociedade e até um dia desses podem tornar em deputado da Assembleia Legislativa. Portanto, acho que a Ucrânia... Entretanto, acho que o planeamento da vida profissional ou a vida política dos jovens, acho que devemos respeitar a sua própria vontade. Eles que deviam ter a iniciativa de planear a sua vida. Não é tudo controlado pelo governo. Nós temos que respeitar a sua própria iniciativa. Esta é a minha opinião. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Royessen. Conforme a organização da nossa sessão, às 11h30 temos um intervalo de 20 minutos. Uma vez que falta alguns minutos, se calhar podemos agora fazer um intervalo de 20 minutos e depois voltamos a iniciar a sessão de esclarecimento.